A maior parte da confusão que as pessoas fazem com a República Tcheca tem a ver com questões geopolíticas. Ah, então tu foi morar lá para aqueles lados? É Chechênia que chama, né? Ah, Tchecoslováquia. Claro que eu conheço. Isso aí fica na Rússia, né? Ah, República Tcheca. É uma república só de Tcheca. Tá, mas por que tu foi morar num país comunista? Mas agora que vocês estão em guerra com a Rússia, tu não vai voltar pro Brasil? Esse é o canal do Rosa e no vídeo de hoje nós vamos tentar desfazer um pouco dessa bagunça, dessa confusão que existe em torno da República Tcheca. Ai, ai. Antes de sequer cogitar mudar para cá, eu não tinha muita noção assim do que era realmente a República Tcheca. Eu sabia onde é que ficava. É um país da Europa. Eu era uma daquelas crianças que sabia os nomes das capitais dos países, então, se me perguntassem, eu ia responder Praga, ia dizer que ficava perto da Alemanha, mas nada muito além disso. Depois que eu cresci, eu vi a República Tcheca na fase de grupos da Copa de 2006. Eu lembro que tinha o goleiro Petr Cech, ele usava um capacete, lembro que ele tinha quebrado a cabeça? Tinha o Rosicki também, que na época eu chamava de Rosicky porque eu não tinha noção de como era a pronúncia do tcheco. Ele estava jogando fino da bola naquela época. E também tinha o lendário Nedved, voltando da aposentadoria para jogar a Copa do Mundo, mas não adiantou muito, eles não passaram nem da fase de grupos. Naquela Copa eu lembro que passaram Gana e Itália, Gana estava no auge e a Itália acabou ganhando a Copa até, né? Agora é hora de reverenciar Cannavaro, Totti, Zambrotta. Ah, Itália, campeão mundial! Quem mais aí lembra? Nem faz tanto tempo assim, vai fazer 20 anos daqui uns dias só. Mas voltando ao assunto, o meu interesse na República Tcheca ele parava ali. E eu acabava tendo mais informações era sobre os outros países europeus, principalmente a Itália por causa das novelas da Globo. Eu lembro que tinha Terra Nostra, O Rei do Gado. Depois que eu vim morar pra cá, eu acabei me conectando com o país, é claro, e eu percebo que muita gente no Brasil tá naquele mesmo estado que eu tava antigamente, sabendo muito pouco sobre a República Tcheca. Aliás, foi para isso que eu criei esse canal, para levar mais informações da República Tcheca para os brasileiros. Apesar do Brasil ter recebido muitos imigrantes tchecos nos séculos passados, isso não repercutiu muito a nível de país, como outras imigrações europeias, tipo a alemã e a italiana. Então acabou ficando mais restrito aos locais onde os imigrantes se estabeleceram, principalmente no Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, além de outros lugares mais isolados. A nível internacional, eu diria que o evento que envolveu a República Tcheca que mais repercutiu no Brasil, depois da Copa de 62, que o Brasil ganhou em cima da Tchecoslováquia, 32:30 na fase final do encontro. Repõe Garrincha para Djalma. Atira Djalma. Larga o arqueiro. Entrou, Vavá. Gol do Brasil! eu diria que foi em 1992, quando a Tchecoslováquia se dividiu de forma amigável, resultando nas atuais República Tcheca e República Eslovaca, o que, aliás, é uma das maiores confusões que o pessoal faz, essa questão dos nomes. E por que acabava não repercutindo muito no Brasil? Porque não aconteciam muitos conflitos aqui, né? Nos anos 80 a gente ouvia muito falar de Estados Unidos e União Soviética, né, por causa daquela treta nuclear, depois veio Chernobyl. Nos anos 90 eu ouvia falar muito dos Balcãs, primeiro, né, por causa daquela guerra que aconteceu depois da dissolução da Iugoslávia e depois com aquela treta no Kosovo. Mas República Tcheca não aparecia muito no jornal. Logo ficou distante assim da nossa visão, da nossa realidade. E quando mostravam Praga na TV, era só treta. Eu lembro que teve uma novela em 2001, era Um Anjo Caiu do Céu, que quem fazia o anjo, se não me engano, era o Caio Blatt. E a novela começou com um cara sofrendo um atentado em Praga. Despencou na vida de João Medeiros. Aí teve aquele filme, o Triplo X, bem no comecinho dos anos 2000 ali, em que o Vin Diesel estava caçando terrorista, fazendo e acontecendo em Praga. Aí também teve o Tom Cruise tomando tiro e explodindo um Lada, fazendo um monte de bagunça no Missão Impossível, também em Praga. Então, era só coisa negativa de Praga, dessa região aqui, que chegava para nós. E eu acho que isso também contribuiu para as pessoas terem uma visão meio distorcida de Praga, República Tcheca, ou dessa região inteira aqui, né? E é isso que a gente vai tentar desmistificar a partir de agora. Esse vídeo aqui eu vou fazer um pouco diferente, porque ao invés de ficar só aqui mostrando a minha cara na câmera, eu vou, enquanto eu falo, mostrar cenas da cidade para vocês. Porque eu percebi que as pessoas elas começam a entender um pouco melhor do que é a República Tcheca quando eu levo elas para passear aqui na cidade. Então eu vou levar vocês para passear enquanto eu falo.
Esse aqui é o campeão das confusão. Eu perdi a conta já de quanta gente me pediu como que era a vida na tal da Tchecoslováquia. Mas eu super entendo, sabe por quê? Porque o país já mudou de nome de novo e eu tô com dificuldade para me adaptar. Agora é só Tchequia. Muito embora o nome República Tcheca ainda seja aceito em tudo que é lugar. Foi o mesmo movimento, de troca de nome que a Eslováquia fez lá quando a Tchecoslováquia se separou. A República Tcheca e a República Eslovaca foram criadas, mas na hora a República Eslovaca já colocou Eslováquia como um nome válido e a República Tcheca não. Agora que resolveram botar Tchequia. E outra. E outra. Até hoje eu me atrapalho com aqueles países que mudaram para um nome diferente daquele que eu aprendi, como Congo e Zaire, Mianmar e Birmânia, Países Baixos e Holanda. Enfim, para quem cresceu ouvindo que o nome do país era de um jeito, é difícil reprogramar o cérebro e aprender a falar o nome novo. Aí quando me perguntam da Tchecoslováquia, eu sempre conto a historinha da Revolução de Veludo. Essa revolução começou em 1989 e terminou na separação da Tchecoslováquia em 1992. Nasceram então a República Tcheca e a República Eslovaca, ou simplesmente Eslováquia, como eu já falei. E a parte mais legal dessa história é que os representantes dos países se reuniram para discutir os termos da separação e assinar a papelada aqui em Brno, no jardim da Vila Tugendhat, que é aqui perto de casa. Hoje, as cadeiras que esses líderes se sentaram lá no jardim da Vila Tugendhat estão em exposição lá na casa, então vale a visita com certeza. Essa casa, Vila Tugendhat, é uma meca da arquitetura, então se você trabalha com arquitetura, se você é arquiteta ou arquiteto, você sabe do que eu tô falando. Inclusive esse lugar aí merece um vídeo só pra ele. O que complica mesmo é quando chega o cara me falando que eu moro na Chechênia. E eu sei que a cabeça do cara não saiu lá da quinta série e que ele se enganou nas bobeiras aí da piazada. Mas poxa, Chechênia não tem jeito, né, cara? Não tem como te defender. Amiga, não tem como te defender. Claro que existe a Chechênia, mas ela fica lá no Cáucaso e hoje em dia é uma das repúblicas da Federação Russa, inclusive. Depois que terminar de ver esse vídeo, vai lá na Wikipédia e dá uma conferida. Bom, para começar, a República Tcheca não se considera parte do leste europeu e apela para a questão geográfica para dizer que não está no leste europeu, que é uma verdade, né? Já que a República Tcheca está na mesma longitude que a Áustria e a Áustria é Europa Central. Então, se você quiser falar com um tcheco sem aborrecer ele, diga que o país, que a República Tcheca, está na Europa Central, que daí ele não vai ficar puto contigo. Acontece que pelo passado recente aí de dominação soviética, o idioma eslavo, a arquitetura e questões culturais diversas, dá para dizer sim que a República Tcheca está com um pezinho pelo menos no leste europeu. Muito embora, que a economia e os alinhamentos geopolíticos recentes, eles colocam a República Tcheca super alinhada com o Ocidente, principalmente aos Estados Unidos. E apesar do leste europeu ter esse estereótipo de lugar decadente, todo detonado, muito por conta até das produções audiovisuais, os filmes que fizeram muito sucesso no Brasil, tipo Hostel, aquele Eurotrip. Você vai se surpreender com a beleza das cidades que existem para esses lados quando você tiver a chance de vir aqui visitar. E outra. Você também vai encontrar um monte de lugar fudido no chamado Ocidente. Dá um Google aí para ver o que aconteceu em Detroit, por exemplo. Então é isso, gente. Não dá para ir só pelos estereótipos, pelo que os filmes nos mostram. As coisas são um pouco mais complexas que essa dualidade entre leste e oeste. Uma pausa para uma gravação improvisada que eu tô fazendo aqui na minha mesa mesmo, no meio da edição, é que a gente chegou a 15 mil inscritos aqui no canal. Gente, eu jamais imaginei que esse canal chegaria tão longe, e isso é graças a vocês que assistem aos vídeos que eu faço, que mandam para os amigos, que deixam o like. Então eu sou muito grato por vocês estarem comigo aqui esse tempo todo. E se você chegou agora aqui no canal e ainda não faz parte da nossa comunidade, deixa o seu like aqui no vídeo e também aproveite para se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos. E para quem já acompanha meu trabalho há mais tempo, considere apoiar financeiramente através do botão Seja Membro que tem aqui embaixo também. Ainda tenho que pensar como que a gente vai comemorar esse marco aí, importante para o canal, mas por enquanto vamos voltar para o vídeo que é isso que importa. Eu acho que essa confusão é resultado do contexto da Guerra Fria e também da pouca quantidade de informação que chega no Brasil sobre essa parte aqui da Europa.
O fato é que essa região aqui foi sim socialista por muitas décadas durante a Guerra Fria, mais especificamente ali entre 1948 e 1990. Só que a República Tcheca não é mais socialista, nenhum desses países aqui é socialista mais. Na verdade, tem muita gente que pensa que a República Tcheca ou Tchecoslováquia fazia parte da União Soviética, mas isso também não é verdade. Ela fazia sim parte do Pacto de Varsóvia, que era a versão soviética da OTAN, ou que ficou popularmente conhecido também como Cortina de Ferro. Era um grupo de países supostamente independentes que, na verdade, estavam sob o comando de Moscou, como a Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Polônia, Hungria, Romênia, Bulgária. Nessa época aí, quem comandava as coisas aqui na República Tcheca era o Partido Comunista da Tchecoslováquia, que tomou o poder num golpe de Estado em 1948. Instituiu-se então um regime ditatorial e foi a partir daí que as pessoas começaram a clamar por mais liberdade e foi se criando um sentimento anticomunista, assim, por causa que eram os comunistas que estavam no poder. Em 1968, no que ficou conhecido como a Primavera de Praga, os tchecos protestavam por mais direitos e liberdades e até estavam conseguindo algum avanço através da liderança do primeiro secretário do Partido Comunista da Tchecoslováquia, o Alexander Dubček. O problema é que o Brezhnev, o manda-chuva lá da União Soviética, ele não admitia nenhum distúrbio em nenhum dos países do Pacto de Varsóvia. Então o que ele fez? Ele botou as tropas do Pacto de Varsóvia, tropas desses países que eu mencionei antes, com tanque de guerra passando por cima das pessoas lá em Praga. E aqui em Brno também teve alguns incidentes. E aí ele mandou o Dubček ficar caladinho lá no canto dele e assim a revolta foi sufocada. E a União Soviética manteve a opressão e controle militar com tanques e soldados na rua até o colapso da União Soviética em 1990. Então os tchecos que eram contrários àquele regime, eles têm uma memória muito triste dessa época e eles guardam um rancor imenso. E isso também se reflete na aversão ao comunismo que existe hoje em dia aqui nesse país. E também numa aversão à própria Rússia. Então se há uma coisa que pode se dizer sobre a República Tcheca hoje, é que ela é exatamente o oposto do comunismo. E só de ouvir falar essa palavra aí, muitos tchecos já torcem o nariz. Tanto que o Partido Comunista tomou um pau nas últimas eleições. E para não generalizar, dá para dizer que tem uma parcela da população, principalmente os mais velhos, nostálgicos dos tempos comunistas, ou talvez de serem jovens, eles ainda guardam memórias boas dessa época. Provavelmente porque eles apoiavam o regime, eles eram favoráveis aos comunistas, ou porque eles eram os puxa-saco que conseguiam bons cargos por serem mais ativos politicamente a favor do governo. Então eles não sofriam com a repressão dos comunistas. E eu sei que tem muita gente que não gosta do comunismo que tá louco para escrever aquele comentário emocionado aqui no vídeo. Eu só queria lembrar vocês que esse mesmo fenômeno se observa no Brasil também, porque quem tem saudade da ditadura militar lá no Brasil são os mesmos bunda mole que não tinham coragem de se revoltar ou apoiavam o regime antidemocrático. Aqui também tem aquelas pessoas que, na época do comunismo, eles tinham uma vida melhor porque o governo dava mais assistência, e que hoje eles vivem numa situação de pobreza. Isso ocorre mais longe dos grandes centros, assim, ou em áreas empobrecidas nas cidades. Essas pessoas hoje, ironicamente, pela pesquisa que eu fiz aí, eles votam no Partido Populista de direita chamado que promete soluções simples para problemas complexos e também a volta dos bons e velhos tempos. Então, para fechar esse assunto, não, eu não moro num país comunista, muito pelo contrário. E falando em Rússia, sim, já me pediram por que eu estava indo para a Rússia. Provavelmente aquele mesmo cara que acha que eu moro na Chechênia. Não. Bom, a Rússia é um outro país que fica bem a leste daqui e que os tchecos também não têm muita simpatia assim não. Apesar de compartilharem a mesma origem, Assim como os poloneses, eslovacos, croatas, sérvios, ucranianos, etc., os russos e os tchecos fazem parte dos povos eslavos, compartilhando a mesma raiz linguística. Para vocês que estão no Brasil terem uma ideia, as diferenças entre os idiomas desses países é como se fossem as variações dos idiomas derivados do latim. Português, italiano, espanhol, francês. Quando tu viaja para algum desses países aí, até dá para entender uma ou outra palavra. Por exemplo, quando tu tá lá em Roma, tu consegue entender alguma coisa, mas falar com um italiano, você em português e ele em italiano, é praticamente impossível, não vai ter conversa. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Se um tcheco viaja para a Rússia, vai entender uma que outra palavra, que são iguais, por exemplo, voda, que é água, mas no geral a conversa não vai fluir. A única exceção a essa regra aí são os tchecos e os eslovacos, porque eles conseguem falar entre eles, cada um na sua língua, porque são línguas muito, mas muito parecidas.
Mas essa origem eslava, eu diria que é a única semelhança hoje entre russos e tchecos. Um dos motivos dos tchecos não terem muito amor pela Rússia tem a ver, é claro, com os anos de dominação, principalmente durante a Guerra Fria. Aliás, países como República Tcheca e Polônia sempre sofreram nas mãos dos seus vizinhos mais agressivos, a Áustria, Alemanha e Rússia. Cada um batendo de um lado ao longo dos séculos. Isso faz com que os tchecos não tenham muita simpatia por nenhum desses três aí. Sendo que os russos, por terem sido os mais recentes, está mais fresco na memória, pois após a Segunda Guerra Mundial, toda essa parte leste aqui da Europa, que foi libertada pela Rússia, União Soviética, ficou sob o controle soviético, ou russo, como preferirem. Aí, a partir de 1968, os soviéticos meteram a porrada aqui e hoje a República Tcheca acata qualquer coisa que vier dos Estados Unidos. Então não, eu não moro na Rússia. E não estamos em guerra com a Rússia. O que aconteceu foi que a Rússia invadiu a Ucrânia, que fica para lá da Eslováquia e da Polônia. Na verdade, sim. Bom, nesses países mais afastados do mar Mediterrâneo, a culinária não é assim tão sofisticada mesmo. Então a comida aqui ela é relativamente simples. Se tu for na Alemanha, vai ver que é a mesma coisa, e quanto mais pro sul tu for, melhor a comida vai ser, na minha opinião pelo menos. Grécia, Itália, Espanha, França. Mas batata, porco, frango, pão, arroz são as comidas mais consumidas no dia a dia daqui, sem sombra de dúvidas. Mas tem um movimento interessante que acontece nesses lugares como a República Tcheca, que é a maravilha da imigração. São os sabores trazidos pelos estrangeiros que salvam a culinária local, com todo respeito aos meus amigos tchecos. Eu amo o goulash, amo a svítkova, mas a gente precisa concordar que foram os imigrantes que trouxeram muitas das comidas que os tchecos mais gostam. Na Alemanha, por exemplo, eu sei que o que mais tem é o tal do kebab, que já virou a comida mais tradicional de Berlim, muito por conta dos imigrantes turcos que foram trazidos para ocupar postos de trabalho ao longo das décadas. Aqui ocorreu um movimento parecido no passado, mas com os vietnamitas, e, como resultado, tem restaurante vietnamita em tudo que é canto. Mas pensa uma comida gostosa que essa galera faz. Eu poderia dizer sem medo nenhum de errar que a comida mais típica da República Tcheca hoje é servida nos restaurantes vietnamitas. Claro que tem outras cozinhas aqui também. Por exemplo, o meu restaurante preferido na cidade é um restaurante chinês e o meu prato preferido é o Osum Poklado, 8 tesouros. O nome do restaurante é Hutnie Stiesti. Vai lá que é garantido. Ah, e uma última coisa. Antes de vir para cá, eu não gostava de comida apimentada. Hoje, se a comida não tem pimenta, não tem graça. Mais ou menos. Mais ou menos. A verdade é que na Europa tá tudo muito caro se comparado ao Brasil, mas tem lugares que estão mais caros que outros por aqui. Se tu viajar para a Europa, o custo das coisas em países como Hungria e República Tcheca será menor do que na França e Alemanha, por exemplo, principalmente por causa do fluxo maior de turistas nesses lugares. E hoje não tem muita diferença no que se paga de aluguel, por exemplo, entre Brno e Barcelona. Tá tudo, mas tudo muito caro. Eu estava pesquisando preços de apartamentos esses tempos e estava mais barato comprar apartamento em Viena do que em Brno, numa área meio próxima do centro. Quando eu vim para cá pela primeira vez, em 2017, o real estava valendo 7 coroas e as coisas eram muito mais baratas. De 2020 para cá, o real está valendo umas 4 coroas e as coisas aumentaram muito por causa da inflação. Mesmo assim, aqui ainda é menos caro do que ir para Paris ou Roma, por exemplo. Bom, a República Tcheca ainda não cumpre os requisitos para entrar na zona do euro. Já tem discussões no governo, mas eu não sei em que pé que está e nem sei quanto tempo levaria para a adoção de uma nova moeda. Então lembre-se, apesar de fazer parte da União Europeia, a República Tcheca tem a coroa tcheca, que aqui a gente chama de koruna, como moeda oficial, e não o euro. A koruna, representada pelas letras K e Ch, ou CZK internacionalmente, ela está disponível em notas de 100, 200, 500, 1000, 2000 e 5000, sendo que eu nunca vi uma nota de 5000. E também moedas de 1, 2, 5, 10, 20 e 50 coroas. Essas moedas e cédulas elas podem ser obtidas nas casas de câmbio ou em diversos caixas eletrônicos aí que estão espalhados pelas cidades. Se mesmo assim você vier para cá com euros,
Antes de ir numa casa de câmbio fazer a troca por coroas, assiste aos vídeos lá do Honest Guide, que ele mostra quais são as casas de câmbio confiáveis, principalmente lá em Praga. Na verdade, alguns estabelecimentos como bares e restaurantes lá de Praga ou até mesmo aqui de Brno, eles vão aceitar o euro como forma de pagamento, mas não é bom contar com isso, né? E também tenha em mente que a taxa que eles vão usar para fazer a conversão nunca vai ser vantajosa para você. Então, se você vier para cá, sempre tenha uma quantidade mínima aí de 500 ou 1000 coroas na carteira. Até porque os cartões de crédito e débito das bandeiras mais conhecidas, eles vão ser aceitos na maioria dos lugares, mas eventualmente você vai ter que pagar alguma coisa com cash, né? Então é bom ter alguma coisinha. Essa é a República Tcheca, um país que tem a sua identidade, sua história, uma riqueza cultural e artística gigantesca. E eu me encaminho para o final do vídeo pedindo que vocês investiguem mais, leiam mais sobre a história dessa região, pois cada um dos povos daqui tem sua própria história de glórias e tragédias. E se você tiver condições, venha visitar esse museu a céu aberto. Eu não trabalho com turismo, mas eu conheço muitas pessoas que são excelentes guias turísticos e que podem te ajudar a conhecer mais sobre esse lindo país. E é aquela coisa, né? Nada melhor do que se informar. É muito importante estudar. Nunca deixem isso de lado. E essa é uma das missões aqui do nosso canal. E eu não posso esquecer de mandar um salve para quem já é membro aqui do canal, quem já está me apoiando. Graças ao apoio de vocês, eu acredito que a partir do próximo mês já vai ser possível bancar a assinatura da Epidemic Sound e o próximo vídeo vai ter uma qualidade de trilha sonora muito melhor. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você entender um pouco mais do contexto desse país incrível que é a República Tcheca. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Ah, então tu foi morar lá para aqueles lados, é Chechênia que chama? Dá mais seco, para dar um resultado que... Ele tá pedindo! Ele tá pedindo, gente. Vocês escutaram, viu? Mas quando eu falar chama, você já... 3, 2, 1... Ah, então tu foi morar lá para aqueles lados, é Chechênia que chama, né? Essa, agora eu senti. Agora eu peguei. É essa autenticidade que eu tava buscando. Ah, Tchecoslováquia. Claro que eu conheço. Isso aí fica na Rússia, né? Eu tinha que estar de óculos, que daí o óculos voava. Ah, República Tcheca. É uma república só de tcheca. Não, no Tché você já vem. Ok. O K é pancada. República Tcheca. É uma república só de tcheca. Não, no K você já tem que estar batendo. Tá bom. 3, 2, 1... Ah, República Tcheca. É uma república só de tcheca. Perfeito.